Olá, novamente eu sou o Valdir Muglia e continuaremos, agora é a parte 2 da aula Planejamento, Confecção de Guia Cirúrgica e Plano de Tratamento. Então, neste momento, eu vou iniciar a cirurgia, nós já fizemos o guia, expliquei para vocês o que nós devemos observar nessa região do guia e agora eu vou trabalhar com a parte cirúrgica. Então, na cirurgia, nós vamos preparar esse paciente para receber esses 3 implantes e esses implantes receberão um abutment protético e as coroas provisórias. O guia cirúrgico, o kit cirúrgico, ele tem uma broca para cada diâmetro e uma broca para cada altura que você vai fazer as preparações, assim como um dispositivo que é o alargador, que ele transforma um preparo de paredes paralela ou retangular e num preparo cônico. Depois, se não é o caso aqui, porque a densidade óssea é muito baixa, mas no caso de uma densidade alta, eu tenho que passar esse promotor de rosca para que o implante entre passivo e você não estrague a superfície química da rosca que tem nos implantes. Então, aqui todo o kit. E nós temos aqui o nosso guia para que nós possamos utilizar no nosso paciente. Então, realmente, hoje a implantodontia, a implantologia, ela tem uns novos horizontes para você ter previsibilidade na sua cirurgia e minimizar erros e minimizar perdas de implantes após ou mesmo logo após a cirurgia ou após algum tempo do carregamento protético. Então, aqui a área que foi operada, vou confessar aqui para vocês que eu acho que eu deveria ter feito uma incisão mais para a palatina e levado esse retalho para vestibular, não feito como eu fiz, usando os bisturis do tipo punch para evitar a sutura. Deveria ter feito isso para ganhar um pouco mais de tecido, mas já foi feita a cirurgia, então está tudo filmado. Não precisei fazer aumento de espessura de tecido mole, porque ficaram satisfatórios, mas eu não tinha nada de mucosa ceratinizada por vestibular depois. Eu poderia ter jogado um pouco essa mucosa da palatina por vestibular. Então, aqui foram os punches utilizados com o guia, depois teremos o vídeo, no vídeo vocês podem observar isso, que eu usei o punch e a guia cirúrgica, eu removi essa quantidade de tecido, coloquei os meus implantes, aqui é o guia cirúrgico. Nesse primeiro momento eu estou mostrando as fotos, depois eu vou mostrar a cirurgia pelo vídeo. Aqui os implantes em posição com os seus montadores, ou seja, o dispositivo que eu utilizo para levar o implante em posição. A radiografia periapical para que eu possa visualizar os implantes colocados. No dia da cirurgia, eu achei por bem não utilizar um de 4,5, eu coloquei um de 5,5 aqui, tá? Eu já tinha feito a colocação do guia da anilha para a broca de 3,5, vocês vão ver durante todo o tratamento. Aqui aconteceu um probleminha, depois eu vou mostrar, mas por enquanto é só a parte cirúrgica que eu tenho que mostrar e como eu planejei. A remoção daqueles montadores e a colocação dos abutments ou munhões universal, tá? Abutment standard ou munhão universal é a mesma nomenclatura. E as coroas protéticas provisórias em posição. Essas coroas, elas são em PMMA, são coroas fresadas e podem notar que elas estão fora de oclusão. Então, o paciente, quando morde, vai ter a intrusão do 23, vai ter a intrusão do 27 e eu não tenho contato do 24, 25, 26 quando está no apertamento máximo, porque era uma área de osso enxertado também. Eu não queria ter nenhum problema aqui. A vista por vestibular de toda essa reabilitação realizada, os implantes colocados já com as próteses em posição e cimentadas. Eu, com o tempo, também uni entre
entre os implantes durante a fase das coroas provisórias. Tá? Aqui é uma imagem mais frontal, mostrando a colocação subcristal desses implantes, né? Aqui o implante do 26 eu utilizei um de 3,5, dentro da cavidade sinusal está o biomaterial, e aqui também. Quanto tempo depois que eu fiz a cirurgia, quanto tempo depois da regeneração óssea que eu fiz a cirurgia dos implantes? Foram 4 meses de espera entre uma cirurgia e a outra. E agora sim, eu vou mostrar o vídeo para que vocês possam ter uma noção da dinâmica durante todo o tratamento, tá? O guia cirúrgico pronto, toda a mesa cirúrgica, fazendo a anestesia da área, então utilizando os pontos dos nervos dessa região para que você possa fazer o bloqueio, o paciente não ter dor, utilizando os punches para que eu possa fazer a remoção desse tecido mole, falando para vocês que o ideal seria fazer uma incisão linear para jogar toda aquela ceratinização do tecido palatino paravestibular. Aqui é uma perfuração, uma broca que faz uma perfuração da crista óssea. Nesse caso não haveria necessidade também, porque era um osso recém-enxertado, mas só para demonstrar como o kit cirúrgico para essas cirurgias guiadas, eles são completos. Então, uma broca de 2 milímetros de diâmetro sendo utilizada dentro da altura que eu vou colocar o implante. Então, cada região eu estou utilizando as suas brocas correspondentes, tá? Essa região anterior eu precisei, do 24, eu precisei utilizar uma broca de 2 milímetros mais longa, porque o contra-ângulo estava batendo no design do 23. Agora é uma broca de 2,9, desculpa, de diâmetro, e ela é a broca final para a colocação dos implantes de 3,5 milímetros de diâmetro. Por que ele é 2,9? É o ápice dela, do implante que tem 2,9, a cervical do implante tem 3,5, e depois dessa broca, num osso que tem uma densidade maior, eu vou usar o alargador, que ele transforma o preparo cilíndrico em um preparo cônico, então aí estão os alargadores, para que você transforma essa região no design do implante, que é um implante que tem um desenho cônico, ele tem o ápice em 2,9 e a cervical dele está com 3,5. É só para demonstrar toda a sequência de broca. Eu volto a falar que não haveria necessidade desses TEP, ou promotor de rosca, porque é um osso enxertado, ele não tem uma densidade nesse momento muito alta. Tudo com irrigação. Essas brocas nesse momento estão numa velocidade de 800 RPM. E agora eu vou levar os implantes em posição. Então, são implantes cônicos de conexão protética cônica também. Começo pelo último implante, o implante do correspondente ao dente 26. E faço a colocação sem irrigação. Aqui terminando só com a catraca para ver se está tudo travadinho dentro da estabilidade primária, está tudo ok. O dente 25 agora também será colocado com o motor. Aqui são 15 RPM e um torque de inserção em 35 newtons. Só finalizando o 24.
a remoção agora dos montadores, uma chave de 1.0, chave hexagonal 1.0, e a colocação do primeiro abutment, o segundo abutment e a remoção do terceiro implante, do implante mais anterior. A remoção do implante não, a remoção do montador do implante com a chave 1.0 e colocação do abutment standard com a sua chave característica. A colocação do primeiro provisório, o paciente morde em oclusão, o segundo e o terceiro. E aí você faz os ajustes necessários dessa oclusão, o guia mostrando que as coroas protéticas provisórias estão bem adaptadas e, de uma maneira geral, a reabilitação em boca logo após a cirurgia. Uma visão de toda a reabilitação. Aqui é uma foto mostrando essa reabilitação com 1 semana, 2 semanas, 30 dias. Aqui uma visão vestibular, aqui uma visão por palatina. A nossa radiografia de controle com 30 dias. Notem aqui a osso-integração. Como eu era, né, numa parte, como se fosse uma radiografia panorâmica, mas da parte da tomografia, e como ficaram os implantes colocados. Aqui já, acho que, não me engano, 2 meses de acompanhamento. Aí eu perdi o último implante. Esse último implante pode ter sido perdido por biomaterial que talvez não osso integrou. Eu tinha pouco osso natural do paciente para dar essa estabilidade primária, coloquei provisório. Mesmo unido esses provisórios, eu posso ter colocado e deixado uma micromovimentação que permitiu o crescimento de tecido conjuntivo e não formou tecido ósseo. E aqui o implante que eu precisei remover. Aí eu vou utilizar um Oxysbone, que é um material à base de Glimatrix, e vou utilizar também a membrana para colocar, que é a membrana plus, na região da cavidade sinusal, para ser a minha membrana naquele ponto. Tá? Então, esse é o Oxysbone, ele é um bloquinho, e eu coloquei primeiro a membrana e depois eu coloquei o Oxysbone em posição. E agora eu vou colocar um de diâmetro 4,5 para poder compensar essa perda óssea devido ao implante ter sido 3,5, uma necrose superficial maior. Aí eu vou colocar o implante em posição e coloquei um cicatrizador. Tá? Não ativei colocando um abutment protético porque eu não tive estabilidade primária para isso. Ficou com 20 newtons de estabilidade primária. Eu coloquei um cicatrizador para não fazer uma segunda cirurgia. E voltei a prótese, agora ela unida, né, no 24, 25 e o 26 está suspenso. Aqui, o implante de 4,5 com o cicatrizador. Essa região era a região da cimentação do abutment protético que nós tínhamos, que era igual a esse de assentamento de prótese de 3,3 de diâmetro, ok? Aqui com a cicatrização, eu removi o provisório, removi o cicatrizador e coloquei um abutment protético iguais aos outros. Ele tem um diâmetro de assentamento da coroa de 3,3 e uma altura de prótese de 6 milímetros. E troquei as coroas provisórias, agora essas coroas provisórias, novamente em PMMA também, em oclusão. Só que quando o paciente tem um apertamento máximo que vai encostar nessas coroas em acrílico. Se ele tiver um apertamento mínimo,
não tem o toque nas coroas. Por quê? O ligamento periodontal dos dentes naturais vai liberar o líquido clavicular e esse dente intrui, e se eu deixar a oclusão, a dimensão do contato iguais em todos, quando os dentes naturais intruírem, quem vai tocar prematuro são as coroas sobre implante, tá? Então, é no apertamento máximo que os dentes antagonistas ocluem com essas coroas provisórias, tá? Uma visão um pouco mais ampla, lembrando que esse planejamento do implante para ser colocado, como foi feito no guia, nós temos que colocá-lo no centro do espaço 3D dessas coroas, tá? Então, você vai otimizar a oclusão, porque você não vai usar componentes angulados, são componentes retos, para dissipar essas tensões para o longo eixo do implante. E aqui já, eu não sei se é aqui, já é de zircônia, mas penso que ainda é provisória. Aqui é uma radiografia com as coroas de zircônia, que já instaladas com o implante de 4,5, tá? Aqui de 3,5, 3,5 e 4,5. Agora sim, a foto das coroas de zircônia em posição. Aqui a região que foi perdida, então nós fizemos um outro implante, já temos o osso crescendo no ombro do implante, devido a essa plataforma switching ser maior por implante de 4,5 quando comparada com o de 3,5. A plataforma switch do implante de 3,5 tem 0,5 milímetros e do implante de 4,5 tem 1 milímetro de diâmetro, tem 1 milímetro, porque o diâmetro de interface desse abutment com o implante são 2,5 de diâmetro, ele é igual para o de 3,5 e para o de 4,5. Então aqui eu encerro essa parte para que vocês possam realmente ter uma noção do que é fazer o guia cirúrgico, depois você fazer a cirurgia, tá certo? Qualquer coisa, aqui está o meu e-mail, aqui tem a minha rede social, o Instagram, e o meu muito obrigado por vocês estarem conosco nessa aula novamente.